Hoje o Palco das Deusas recebe uma mulher que viu uma oportunidade onde ninguém estava olhando em um produto tão popular brasileiro e mundial. Gente, ela conseguiu, através de uma pipoca, construir uma marca que abriu portas e fez tantas collabs interessantes com grandes marcas. Hoje, a Pipó Gourmet é referência não só em alimento saudável, quanto em brand, em marca. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com essa mulher incrível que tem muito a agregar para mim e para você, Adriana Lotaif. Palco das Deusas, com Suelen Arrigo. Adriana, que alegria ter você aqui com a gente. Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo Olha, convite. essa mulher que tem tanto a compartilhar, uma história tão curiosa, né? Diferente. De empreendedorismo no Brasil. Desafiador, Dri? Muito, muito. Mas eu acho que a hora que você tem uma ideia e você acredita nela, você tem que seguir. Você tem que ir em frente e acreditar em você, porque aí o resto vai acreditar. Por inércia. Por inércia. E é sobre isso, quem diria que uma simples pipoca, que todo mundo come minimamente uma vez por semana, eu acredito, agora ainda é época de Copa, todo mundo Festa fala junina. de pipoca, festa junina, filme de final de semana. Super. Em casa é assim, a gente vai assistir filme e já tem que estourar uma pipoca. E quando você tem um produto tão popular, que se gourmetizou de uma maneira tão bacana, tão inteligente, né? Conta um pouco pra gente como surgiu toda essa ideia, Adri. Conto. Bom, primeiro um prazer estar aqui. Super obrigada pelo convite. Que delícia poder compartilhar um pouquinho dessa história de empreendedorismo e de acreditar num sonho, que eu acho que é sobre isso, né? Essa que é a missão de compartilhar um pouco essa história. A Pipó nasceu de uma paixão. Eu sempre fui apaixonada por pipoca. Eu gosto de contar que eu pulava a refeição com meu pai, a gente comia pipoca à noite em vez de jantar, aqueles bolzãos, assim, a gente assistia algum filme, algum jogo. E minha avó jogava pipoca na sopa de uma forma lúdica. Na sopa, olha, Sim. vou testar. É uma delícia, em vez de colocar crouton, pãozinho, coloca pipoca, que é super saudável e que para criança, que eu era na época, é lúdico, é uma maneira de você ensinar a criança ou despertar o interesse da criança na sopa, num alimento que é mais saudável. Legal. E, enfim, a pipoca é um alimento bonito, diferente, irregular, fun, leve, que já começa na infância esse hábito de consumo. E no Brasil, o Brasil hoje é o segundo país que mais consome pipoca no mundo, atrás dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vem em primeiro, Brasil em segundo. Quando eu tive a ideia, que eu fiz uma transição importante do mercado corporativo para essa jornada empreendedora, eu resolvi trabalhar com algo que eu amo muito. Porque eu sabia, independente da questão de investimento, de qualquer outra coisa, eu sabia que eu precisava gostar muito daquilo para me manter motivada ao longo dos anos. Perfeito. E a pipoca, por mais simples que pareça, foi uma das minhas respostas, né? Então eu me perguntei o que eu amo, e eu amo pipoca. Assim como eu amo moda, como eu amo comportamento, como eu amo comunicação, como eu amo arte, eu amo gastronomia, eu amo muita coisa. Mas a pipoca foi uma coisa muito simples que surgiu ali naquele momento, e aí eu identifiquei como oportunidade. Por quê? Então, a partir da ideia e da paixão, eu fui estudar, entender um pouquinho sobre esse mercado, vi que o Brasil era o segundo país que mais consumia pipoca, e fui pesquisar no mercado o que existia, o que tinha de disponível nesse sentido de produto. E não tinha nada de pipoca pronta. Só existia a pipoca de micro-ondas, só existia a pipoca, o milho, para você estourar em casa. Isso a gente está falando de meados 2012. Exato. Foi quando eu tive a ideia. Então, eu saí do mercado corporativo no finalzinho de 2011. Em janeiro de 2012, eu me permiti um mês para pensar. Que faz o ócio é tão importante. Fundamental. Né? Eu não consegui ter a ideia enquanto eu estava no mercado. Eu acho que muitas pessoas são assim. A gente é tão presente naquilo que a gente está fazendo, a gente se dedica tanto, se entrega tanto, que a gente não consegue nem olhar para o lado. E quando eu tive aquele espaço mental, eu me perguntei o que eu gosto, me permiti respostas sem filtro, sem nenhum tipo de crítica, sem julgamento. Uma das respostas que veio foi pipoca. Pipoca. E eu mesma ri de que mim. Gostoso, que leve, quando né? eu tive esse insight. E eu tive outros, mas aí eu comecei a pesquisar e na hora para chegar na decisão de que de fato eu seguiria na pipoca, eu fui eliminando outras e identificando as oportunidades que existiam na pipoca. Então, uma delas foi que o Brasil é o segundo país, outra foi que a pipoca é um hábito muito comum no Brasil. O brasileiro tem a cultura da pipoca.
Então, nos pipoqueiros que existem nas ruas, em todos os bairros de todas as cidades Na do Brasil, escola. nas festas juninas, na escola, na porta da igreja, enfim, a pipoca ela é algo no cinema, né, que eu acho que é o caminho, acho que é a associação mais rápida que a gente faz, é um hábito que existe, real. Então, a minha ideia de trazer a pipó foi como apresentar a pipoca de uma forma nova, de uma forma diferente, que o brasileiro ainda não está acostumado a consumir. E então eu fui para os Estados Unidos pesquisar, entendi que lá o mercado era super desenvolvido, existiam várias marcas Já no contexto que hoje nós temos aqui a pipó. exatamente, e que no Brasil não existia. Então eu resolvi me aventurar e apresentar isso para o mercado e acreditar nessa ideia que parecia maluca para muita gente lá atrás. E, gente, que hoje é um sucesso, né? Sucesso. A gente já vai falar um pouco sobre essas collabs, inclusive que Pipó tem, que eu acho isso sensacional. Mas antes eu quero entender até para as deusas que estão nos assistindo, para inspirar mulheres que têm alguma ideia que parece ser maluca e que, se você tem um intuito, se você tem resiliência, se Sim, você tem embasamento, estudo, é óbvio que não foi do nada que sim. você fez essa Mudança. mudança de objetivos profissionais, Sim. certo? Falando nisso, conta um pouquinho pra gente de onde vem a sua base profissional. Sim, eu sou publicitária de formação. Eu estudei numa escola internacional, então eu sempre tive vontade de ter uma experiência, uma vivência fora do Brasil. Isso para mim conta muito, porque eu acho que a gente abre muito a nossa De fato. visão estando fora, pelo menos por um tempo, mesmo que seja numa viagem. Né? Claro. E eu trabalhei muitos anos no Brasil, no mercado corporativo, na área de marketing. Acho que me formei como profissional nesse universo. Trabalhei em telecom, trabalhei em cosméticos, trabalhei em moda, trabalhei em entretenimento também, por um período curto, mas foi muito bacana. E aí eu resolvi ir para fora do Brasil para me especializar numa área que me atraía muito, que era o universo premium, que era o universo de luxo. Então, eu fiz um mestrado na Itália de marketing de luxo, morei lá. Que legal. Onde você morou? Em Roma. Ah, que delícia. Que é uma cidade espetacular em todos os sentidos, né? Culturalmente, artisticamente, historicamente. Então, eu aprendi muito, não só no curso sobre o universo de luxo, que na Europa tem o berço do luxo, né? Foi onde nasceu em várias indústrias do luxo. Eu vivi aquilo na minha experiência prática, né? De viver na Itália, aprendi a falar italiano, enfim, foi um... Ah, que belo. que Sabe belo. que eu morei 3 anos em Milão. É mesmo? O Abitata Milano, Ai, mas eu nessa amo. fase de moda. Eu acho esse ponto de ter essa experiência, quem tem a oportunidade de vivenciar fora do país, e assim, para todo o contexto populacional do Brasil é muito bom, porque você se imune, principalmente que tem esse time empreendedor, e traz para o nosso país Sim. tantas oportunidades, Muito. que é o que você fez. Acho que a gente abre a cabeça para outras culturas, para outras formas de consumir, de viver o mundo, de enxergar o belo, né? Eu acho que a nossa cabeça realmente ela ganha outras dimensões, exatamente a palavra que eu ia usar. E eu até brinco, né? Já que a gente está falando da Itália, eu falei para as minhas amigas quando eu voltei que a melhor terapia para uma mulher é passar uma temporada na Itália, porque a gente passa na rua e os italianos só gritam que bela, que tchau, bela, é espetacular. Comer, viver, amar, Exato, né? rezar e amar, rezar né? e amar. Exato, eu me identifiquei muito quando eu assisti aquele filme, que eu falei exatamente isso. A que gente gostoso. come e a gente é a bela, as deusas, né? As deusas são enaltecidas ali naquele E como ambiente. isso é importante, né? E mesmo quem não tem uma oportunidade de ir para a Itália, mas poxa, que faça se dedique a você um tempo, porque nós somos potências. Enquanto a gente não entender que cada um veio com uma missão para essa terra, e a gente só vai conseguir enxergar essa nossa potência quando a gente parar, observar, respirar e ouvir. Exato. E se ouvir. Que eu acho que as respostas estão dentro de nós. A gente sempre tem muito barulho, né? Fora, no nosso entorno. A hora que a gente olha para dentro e silencia, as respostas vêm. Elas estão todas aí. E bom, você falou uma coisa que eu quero até, desculpa te interromper, comentar, que é a coisa do propósito, né? Do que te chama para fazer algo. E o propósito da Pipó, que eu descobri ao longo do tempo, e o meu propósito com esse negócio é compartilhar alegria. E pipoca é alegria. Compartilhar a alegria. Olha que propósito bonito, né? Aqui para mim o meu propósito é elevar autoestimas. Olha que lindo também.
que também está muito linkada à alegria. Muito. A alegria não é um sentimento que você tem todos os dias. Como você trouxe hoje, estava elogiando o look aqui da Adriana quando ela chegou. Eu falei, nossa, laranja. Dizem que a mulher de laranja ela salta até de paraquedas, porque é uma cor que imediatamente te coloca para cima. Uhum. E que interessante, que mulher inteligente você que trouxe isso para mim, Su. Hoje está um dia cinza. Eu quis trazer uma energia, uma alegria. E muito intencionalmente você falou, vou usar o laranja. Sim, super. Porque o laranja ele te desperta, né? Ele traz uma vida, ele traz um brilho. E a alegria, na minha opinião, a alegria ela tá nos pequenos detalhes. E que né? curioso, depois você vai dar uma olhada nos looks que eu trouxe, porque a gente acaba gravando, né? Vários programas no mesmo dia. Acho que eu tô com 5 looks laranja hoje. Olha quanta Jura? sinergia. Que maravilhoso! Que interessante. E que vocês, deusas, possam usar essa técnica também. Acordou naquele dia cinza, não necessariamente apenas o céu, mas às vezes você tá, quero hoje fazer algo diferente. Se jogue na cor laranja. É isso Muito aí. bom. Boa. Bom, e nos conte, aí você passou esse tempo na Itália, voltou com Sim. ideias. Eu passei esse tempo na Itália, trabalhando e respirando o universo do luxo. Voltei para o Brasil, fui para o mercado de moda, trabalhei alguns anos, fui para Dior, depois fui para Daslu, empreendi dentro da Daslu, que foi uma grande oportunidade. Então eu ajudei a criar uma marca chamada 284, que era uma marca de fast fashion, inspirada na Topshop, dentro de uma estrutura. Mas foi ali, eu digo que foi ali que o bichinho do empreendedorismo me picou de verdade, porque eu vivi o empreendedorismo dentro de uma estrutura. Então eu tive a sorte, o privilégio de poder ter trabalhado em empresas onde eu tinha uma liberdade criativa muito grande e me davam a oportunidade de sugerir, de trazer ideias, de implementar ideias que eram novas. E paralelo a isso, a responsabilidade do operacional, da hierarquia, porque eu vejo que no Brasil isso é muito bom, né? As pessoas estão com esse tiro empreendedor, querem fazer. Hoje em dia a rede social nos possibilita muitas coisas, a IA nos possibilita ideias. Só que tem um ponto de alerta que empreender é um baita desafio. Opa. E mais do que nunca você tem que ter essa estrutura empresarial. E a responsabilidade de pessoas. Hoje, quantas famílias a Pipó alimenta, né? Muitas. Graças a Deus. Olha que lindo isso. Então, e eu falo isso, me arrepia. E você falou alimento, achei bonito, porque a gente tem as famílias que trabalham com a gente, né? Que temos fábrica, então a gente fabrica as pipocas hoje. E tem as famílias que se alimentam de pipó, que compram pipoca no mercado, né? Porque é um alimento. Então, a gente realmente é algo que se multiplica. E, enfim, a pipoca ela tem uma simbologia maravilhosa. Ela é, além da alegria, que é algo simples, mas que está no DNA do nosso propósito, ela tem uma simbologia importante em várias religiões, então é bacana. Na religião também? Tem no candomblé, que legal. Tem banho de pipoca, enfim, ela representa abundância, ela representa a transformação. A transformação ia trazer isso. Gente, me fala, quem inventou a pipoca? Quem um dia pegou o milho secou, foi sem querer. E ele ficou branco? Não, foi sem querer que descobriram no Peru, muitos anos atrás, os astecas. Aquele grão que estava ali, de repente o calor estourou, eles que lindo! O que é isso, né? Que mágico, né? E é mágico. E tem a bebida peruana. A maca? Não, a maca é um superalimento. É isso que você está falando? Tem a maca também, mas tem uma bebida que vem do milho, que é sensacional. Sim. O milho no Peru é um ingrediente ancestral muito importante. Então, ele é a origem de muita coisa. E falando já de ancestralidade, porque nós temos também uma sinergia que a gente pensa muito sobre corpo, mente e espírito. Você acredita que todo esse seu dom mesmo para o empreendedorismo, esse sucesso da Pipó, tem algo a mais? Qual é o seu segredo porque a gente sabe que nem todos os dias é mar de rosas. Tem dias que as coisas fogem do nosso controle, os pratinhos caem. Qual é o seu segredo para colar aquele pratinho e pôr para cima de novo? Olha que pergunta bonita, difícil até de responder, mas acho que você trouxe já um elemento que é importante, que é a resiliência. Eu acredito que sim, os desafios eles existem para todo mundo. Às vezes a gente se pega, né, falando, pro outro é mais fácil, ou será que ali tá dando tudo certo, ou parece que tá dando tudo certo. Mas todo mundo tem desafios e nem sempre esses desafios são percebidos ou vistos, né? Eu acho que a conversa interior, a hora que você faz um combinado com você, que foi o que eu fiz comigo lá atrás, vou criar uma empresa de pipoca, vou fazer esse negócio acontecer, você vai passar pelos altos e baixos e você vai seguir em frente, acreditando que de alguma maneira aquilo vai se resolver. E é incrível como aquilo se resolve.
É. É muito, o universo tem uma maneira de fazer as coisas, mas eu acho que o combinado que eu fiz comigo, eu sigo. Então eu sigo em Legal. frente, eu não abandonei o barco, não desanimei nos momentos difíceis, mesmo com, assim, falando de equilibrar pratos, né? A gente tem vários pratos como mulher na vida, o prato de mãe, o prato de esposa, o prato de filho, o prato de irmã, o prato de amiga, o prato de empresária, o prato de líder, o prato de, enfim, colega, profissional. Acho que todos esses, eles se conversam. E a gente vai derrubar alguns pratinhos em alguns momentos. E que tá tudo E bem. tá tudo bem. Você não assim, ninguém é perfeita, não existe isso. E eu acho que entender e aceitar que os desafios vão acontecer, a gente vai manter o nosso rumo, o nosso foco. Eu acho que isso que me motiva. Que legal. Seguindo e vendo que as coisas de fato estão se resolvendo e estão acontecendo. E é muito. Você trouxe esse ponto de entrar no ócio, né? Entrar, parar, respirar. Eu acho que quando as coisas começam a sair de acordo com o que a gente não esperava, que é muito comum, né? Muito. Meu filho fala para mim, mamãe, às vezes eu chego em casa no jantar e falo, ai, gente, hoje eu imaginei que ia ser assim, deu totalmente diferente. Ele fala, mamãe, olha o meu filho de 14 anos, é só você não imaginar nada. Olha que Deixa maravilhoso. acontecer. Eles são sábios, né? Eles são As crianças são incrivelmente sábias. Eu sábios. aprendo tanto com a minha filha também. Você tem uma Maravilhoso. filha de 9 anos. 9 anos. Quase 10. Que ama pipoca. por exemplo. Ama pipoca, ainda bem. Ama. Acho que eu não conheço nenhuma criança que não goste de pipoca. E ela já chegou a pedir para você algum tipo de collab? Porque quem não conhece, inclusive, Pipó, gente, que é o que eu mais amo. Na verdade, para mim, a Lemon Pepper é a mais Maravilhoso. gostosa. Ai, que bom, então tem lemon pepper aqui. Jura? Não acredito. Eu acertei, sem saber. Verdade, eu amo, gente. Aliás, eu compro em casa Lemon Pepper, quando eu estouro a pipoca, eu jogo. Pra jogar. Mas ter ali aquela oportunidade de ter aquele estoque de pipoca gostosa, saudável, É uma delícia mesmo. salgadinha na medida certa, que meu problema é errar na mão no sal ali com a pipoca. Isso é um desafio. Você Eu sabe imagino que para você na fábrica. a nossa decisão nesse sentido é muito assim, não podemos pecar pelo excesso. Tá, Porque se você quiser colocar mais sal, você mesma coloca. de fato. Da fábrica aquilo tem que sair, Perfeito. o mínimo assim necessário, né, para dar um sabor, porque o sal ele é um realçador de sabor. Então você coloca um pouquinho para ele crescer, para trazer o sabor, mas não necessariamente, não podemos errar na medida. Sem dúvida É. alguma. E quando surgiu essa ideia de trazer, sei lá, pipoca, gente, com doce, pipoca com ninho, Sim. que é tão sensacional, surgiu de você essa ideia? Essa ideia foi assim, quando eu tive a ideia de fazer a Pipó, e eu vim do mercado de luxo, como eu contei, a ideia era fazer um produto premium. Então, Tá. era lançar um produto que fosse especial para desenvolver um novo hábito de consumo e até uma categoria nova de produtos. Então, a Pipó foi pioneira. Em 2013, a gente lançou o produto já em 6 sabores. Sem sabores. Seis. Ah, 6. Eu já ia Seis. falar, gente, Nossa, 100, não, meu 100 não. Deus. 100 6 não. sabores que são os tradicionais, vamos lá. A gente começou com 3 salgados e 3 doces, Tá. bem equilibrado, para testar. Porque como era uma coisa muito nova, não existia nem referência do como que o paladar brasileiro, o que as pessoas iam gostar, aceitar. Então, a ideia era já trazer sabores sofisticados e Tá. embalagens muito especiais, para transformar a pipoca até num presente. E eu acho que isso casou muito com aquele espaço de cinema que a gente tem ali no Cidade VIP, Jardim, cinema sim. VIP, que começou também um pouco de pipoca Sim. com tartufo, que eu adoro, Sim. inclusive, também. Foi exatamente na mesma época que Legal. começou. Então, esse movimento ele foi meio do universo, eu acho, porque aconteceu em várias frentes e a Pipó nasceu. E eu não Nesse timing. desconfio. Se a gente estiver ligada com o nosso ser, É isso. com a nossa deusa interior, a gente vai estar linkada. Tá. É isso mesmo. Eu acredito muito nisso. Então, na época, os sabores foram caramelo e flor de sal, que eu acho que é um sabor democrático, global, que todo mundo conhece e gosta. Inclusive, esse é um dos produtos que está em linha até hoje e faz Olha. muito sucesso. Que tá bombando no também. Você chega portfólio. em casamento, os docinhos que bombam. Caramelo salgado ou caramelo flor de sal, enfim. A gente lançou caramelo com coco e noz pecan, que era uma delícia também, essa não tem mais. Noz A gente pecan. temos que reciclar de tempos em tempos. E canela cristalizada, foram as 3 doces que nasceram com a gente. Aí lançamos a lemon pepper, que também continua até hoje. A trufada, você falou do tartufo, eu também, como tinha a minha vivência na Itália e gosto muito de trufa, trouxe a pipoca salgada trufada já quando a gente delícia. nasceu. E eu acho que a trufa também tem um aspecto premium, ela leva Total. né, o cliente a entender que aquele é um produto sofisticado, e a gente lançou a de curry com mostarda. Então foram essas as 6 pipocas que nasceram sem collabs. Então a ideia foi, primeiro vamos entender se o consumidor brasileiro gosta, entende, aceita esse produto, como que vai ser. E aceitou.
Aceitou. Você que era o comercial também? Você Eu que era. batia? Quando a gente começa um negócio, eu acho que é uma experiência tão maravilhosa de humildade até, porque eu fazia absolutamente tudo, né? Eu estourava pipoca, eu ia no supermercado, eu desenhava as embalagens com o estúdio de design, que eu não sou designer, mas eu criava o conceito, eu fazia tudo. A nota Que fiscal, demais. quando começa, a gente faz um pouco de tudo. E aí, quando aquilo é validado, você entende que de fato existe uma oportunidade, a gente começa a trazer gente para o time para estruturar. Então, sim, eu vendi. Fui eu que fui lá no Santa Luzia, bati na porta, fiz a reunião, apresentei a ideia, apresentei a embalagem. É sobre isso. Eu acho que a gente não tem que ter medo na hora que a gente tem algo que a gente acredita. A gente tem que ir com a cara e com a coragem, e se não der certo, você cai, você levanta e vai, vira a direção, vira para a esquerda em vez de virar para a direita. Mas Sim. as oportunidades estão todas aí, certo? Então, Que isso é bárbaro, assim. E eu quero saber, depois que você passou por toda essa validação, aí veio, opa, veio essa será história que eu não consigo colocar uma marca que é tão validada? tão maravilhosa num produto, sim. O que você tem? Você trouxe algumas Eu trouxe, aqui? então, vamos começar com a que você falou que você Gente, já dá ama, até- porque é um presente Não. especial para você. Ai, que delícia! Dá água na boca isso aqui. Eu já quero sentar e assistir. Que delícia. Ó, falando de collab, eu amo essa collab com a manteiga aviação, uma Gente, eu pipoca não de sabia manteiga que tinha. espetacular. Tem várias collabs que às vezes tem tantas que Você nem lembra. não dá para sabe o que é perceber. muito legal? Aqui, trazendo a Suelen consumidora. Eu viro e mexo, estou no Santa Luzia, no Pão de Açúcar. Eu entro, eu olho e falo, gente, às vezes eu nem quero comprar pipoca, mas eu falo, nossa, é aviação, eu amo aviação. Lembro da minha avó. isso. Aí você pega e compra. É isso. É muito Porque legal. o legal da collab é que a gente acaba emprestando um pouquinho do carinho que o cliente tem daquela marca para nós e Que vice-versa. demais. A gente faz essa troca. E isso, você só tem essa percepção, Dri, porque você tem essa vivência tão importante do marketing verdadeiro, marketing maduro. Marketing não é simplesmente impulsionar post. Não. Marketing é você estudar o comportamento. Eu acho que o marketing, na minha vivência, o que eu acredito muito, o marketing é você saber contar história, sabe? E ter uma verdade, claro, você tem que ter uma verdade. E você contar a história de uma maneira bacana, correta, você envolve as pessoas, você conecta. Que legal. Então, essa conexão a gente faz através das marcas e através dos sabores, através das embalagens. Então, você mencionou, né? A gente tem uma parceria grande com a Nestlé, essa daqui Gente, com olha leitinho, é uma delícia. Não, demais leitinho. Aí tem eu trouxe a caramelo forçal, que é, enfim, é um clássico. mencionei, é o clássico da marca. Tá linda também a embalagem. Aqui, essa pipoca, ela nasceu em parceria com a Netflix, ficou 2 anos com a Netflix, Que legal, mas ela é uma até homenagem aos Netflix. pipoquinhas. Ah, Essa que daqui graça, é pipoquinha vermelha, em homenagem ao pipoqueiro. Ela chama original do pipoqueiro, nasceu em parceria com a Netflix. Hoje não temos mais a parceria, mas a gente segue com o produto que é assim, é uma delícia, é super Brasil. É muito carinhoso. Super. Sabe o que é legal? E eu já fiz isso, tá? Você nem sabe, mas teve o aniversário das crianças que eu não tava em cima da hora. Eu falei, gente, o que eu vou dar de lembrancinha? Ai, não dá tempo. Fui e comprei várias pipocas. Ai, maravilhoso, jura? Que massa! E a gente colocou, e era uma doce, que eu não me lembro, salgada. e eu falei, vai ter lemon pepper. Adivinha, todo mundo levou a lemon pepper, não sobrou nenhuma pra mim. Ainda bem que a Adriana trouxe pra mim. Eba! Que legal. Esse ano a gente está fazendo uma coisa super inédita, 2 na verdade, que eu vou contar para vocês. Olha isso. Eu falando de contar histórias, né? O Cebolinha e a Mônica são uma história brasileira maravilhosa. A Pipoca é nossa. É uma marca brasileira e aqui a gente está é nossa. Mônica, Turma da Mônica é uma história nossa, né? Muito legal. Todo mundo se conecta de alguma forma. E aqui a gente criou um sabor que é o cebola e salsa, colocamos cebolinha. Que legal. E a da Mônica vermelhinha. Maçã do amor. Total. Que tem a maçã da Mônica, Total. que já é super icônica, então Gente, a gente que brincou graça. um pouco com isso. E aqui é, de novo, um pouco mais de como contar essa história, né? A história da pipoca, a história do Brasil, a história da pipoca no Brasil. E acho que a Turma da Mônica é talvez uma das maiores histórias brasileiras, né? E assim, não tem fim, né? Não tem fim. É isso. Agora eu quero uma collab Suelen. Mentira. Ai, Suelen pipoca. Não, e aí essa nem Gente, essa daqui a gente lançou em janeiro desse ano, mas a gente não para, porque a gente não consegue. E aqui, a mais nova, fresquinha, saindo do forno, que ainda nem tá no mercado. É a primeira pipoca com whey protein no mercado brasileiro. Tô chocada. A gente fez em parceria com a Dux, que é, enfim, um whey de excelente qualidade, super premium, delicioso, em 2 sabores. Gente, ou seja, eu tô comendo uma pipoca, me alimentando com algo super saudável e ainda comendo proteína. E comendo proteína. A gente tem uma versão salgada e uma doce. A salgada é sabor queijo, que é feito com levedura nutricional super saudável.
E a doce é sabor chocolate, com whey de sabor chocolate, e a gente usa cacau 100% para, enfim, finalizar esse sabor e entregar essa experiência deliciosa. Genial! Não, Bom Adriana, demais, eu né? não sei, assim, eu acho que é tão interessante tudo isso, porque A pipoca é muito saudável, né? é saudável, é gostoso, quem está fazendo dieta, quem quer É. fazer um momento gostoso com a família. Mas mais do que o produto em si, o que mais me surpreende aqui é a admiração pela mulher que você é mesmo, por você fazer. Parabéns por isso. Obrigada. E que você continue voando, levando o nome do Brasil para vários lugares. É isso. Um produto bonito, um produto que eleva o nosso nome, É. um produto que a gente pode levar para o mundo. Aliás, vocês já Sim. abriram mercado Sim, internacional? a gente exporta ainda o comecinho da história, acho que tem muito espaço para a gente crescer para fora, porque o Brasil é muito grande, então a gente está focando muito no nosso Brasil, Legal. mas tem alguns clientes fora daqui, e acho que tem uma expansão muito grande pela frente que dá para explorar. Minha querida, eu desejo um sucesso absurdo para você. Obrigada. Com certeza isso não vai acabar por aqui, né, deusas? Eu quero que vocês mandem perguntas. Quem está assistindo aqui pela VRT Channel, aliás, se você ainda não baixou o nosso aplicativo, entre na sua TV Stream, é só baixar ali, olha, VRT Channel, vai aparecer aí na sua TV. Dá para baixar nos celulares também, tanto Android quanto iOS. Assista a nossa programação. O Palco das Deusas vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20h30, e depois ele se transforma em podcast. Vai para o meu canal do YouTube. E eu quero que vocês entrem lá, entrem no Instagram da VRT Channel, no meu, no da Pipol Gourmet, e mandem as perguntas. Se quiserem que a gente traga a Adriana novamente, Eu vai volto. ser um prazer. Como que tá o seu Instagram pessoal? O meu Instagram é Dri_Lotaif. E o Meu da sobrenome. Pipol? Da Pipol é @pipolgourmet. Vai estar tudo aqui, ó, no GC para vocês. Quem ainda não me segue, meu @Suelen Henrigo. E olha, o Palco das Deusas é sobre isso, sobre mulheres que inspiram, que fazem acontecer. Dri, uma mensagem para quem está te assistindo agora. Você que quer empreender no setor de alimentação ou qualquer setor que seja, acredita na sua ideia, segue e você vai ver que vai dar certo. Se você acreditar, ela vai acontecer. Ai, que linda! Essa é a mensagem, porque eu acho que a minha vivência foi essa. Então, É isso. eu acho que é possível, a gente tem que ter foco, tem que ser forte e acreditar nos nossos sonhos. Que tudo. Olha, foi um prazer. Prazer é Muito todo obrigada. Agora eu vou ficar aqui com as minhas pipocas, não quero nem mais gravar. Se deliciando, ó, tem uma sacolinha Que para lindo, guardar. que lindo. Obrigada. Do milho ao pop. É sobre isso, deusas. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa que é feito com muito carinho para você se olhar, se enxergar e trazer a sua melhor versão. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.